Pessoal que tá ligado no YouTube da universidade, aqui quem fala é Lucas Ramalho. Hoje, sem a presença do nosso querido João Henrique, da Voz Marcante, que saiu de férias ontem. Então eu fui designado a apresentar mais um direto do campus, certo? Hoje nós temos a presença de dois editores aqui, da editora da Universidade de Vassouras. A primeira convidada aqui, Lígia Marcondes, ela que é professora, pesquisadora, mestre em alimentos, da formação em Química, certo? Mestre cervejeira, responsável pela cervejaria da universidade e editora-chefe da editora. Muito boa tarde, Lígia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e estamos aí para falar um pouquinho da universidade. É um prazer recebê-lo aqui. E estamos aqui também com Ângelo, certo? Ângelo Ferreira Monteiro, ele é professor, pesquisador, mas acalma, porque o currículo é grande. Ele é editor executivo da revista Mosaico, mestre em História Social e responsável pelo Núcleo de Integração. Muito boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. E obrigado pelo convite. Foi um prazer recebê-los aqui, tá? E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a editora da Universidade de Vassouras. Ela que faz publicações de artigos científicos, faz publicações de trabalhos de mestrado, faz publicações de livros. E eu trouxe esses dois que são responsáveis pela edição e por grande parte desse funcionamento, né? Eu queria saber como vocês chegaram aqui na universidade e o que os trouxe até aqui. O que me trouxe para a universidade foi a cerveja, né? Eu trabalhava no Senai, que era uma instituição que existia aqui de cerveja, que era a única escola que tinha no Brasil na época. E o Senai fechou aqui em Vassouras e o nosso presidente foi lá na época e não se conformou com o fechamento da parte cervejeira, né? E ele disse, não, a gente tem que manter a tradição cervejeira aqui em Vassouras, por isso eu vou trazer uma estrutura de cervejaria para dentro da universidade. E assim foi feito, e em 2018 aí eu fui chamada para vir tocar a planta de cerveja, né? E também para ser professora do curso de Engenharia Química, que eu continuo até hoje, e agora também dou aula na nutrição. E essa parte, então, você já fazia o mesmo trabalho na cervejaria dentro do Senai na época? Isso, fazia. E aí, no meio do caminho, o Cadu, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, ele me chamou para ser editora da revista de saúde, e aí depois a editora-chefe saiu e eu acabei entrando como editora-chefe. Ângelo, e sua história aqui, como é que começou? Bem, ela começa mais ou menos 29 anos atrás. Eu entro para trabalhar como administrativo numa secretaria do curso de engenharia e vou passando por alguns setores. E a partir dali eu começo também a fazer a faculdade de História, já tenho 20 anos de formado. Nesse inteirinho também fiz o mestrado em História, atualmente fazendo o doutorado em História pela Unicinos. E onde eu pude também atuar no Centro de Documentação Histórica da Universidade. Em seguida, em 2010, eu venho para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Atuei na parte de pesquisa, fui supervisor de pesquisa um tempo, coordenador do Ciências Sem Fronteiras, e em seguida, em 2016, o professor Carlos Eduardo queria reestruturar a editora e me convidou para ser o editor da revista Mosaico. E ali, a partir dali a gente foi fazendo um trabalho, estou desde 2016 à frente da revista, e eu acredito que esse trabalho tem rendido muitos frutos, não só para mim, mas para toda a equipe que forma a revista. Maravilha. Com certeza. E bom, vocês estavam falando um pouquinho antes de que a primeira revista surge em torno de 2009, 2010, por aí nessa data. Quando surge essa virada de chave? Porque não era tão falado, era uma coisa bem mais velada, digamos assim, né? E depois desse período de 2016, 2017, começa um número de publicações muito maior e começa realmente a ter um lado mais efetivo, digamos assim, da editora. O que foi essa virada de chave? O que causou isso? Vocês têm alguma explicação para isso? Olha, eu tenho ao longo da minha vida profissional aqui na universidade, eu lidei com várias pessoas, com vários gestores. E um deles me ensinou que quando a gente quer alguma coisa, divulgar alguma coisa, a gente tem que botar a boca no trombone e falar mesmo. E isso a gente começou a fazer em 2016, ali já entrou em 2018 e a coisa foi se efetivando, né? Principalmente em relação aos livros, né? Que cresceu muito a publicação, como a gente estava conversando. De 2017, mais ou menos, tivemos 2 publicações. De 2018 em diante foi cresceu já com muito. A nova marca, né? Cresceu muito o número de publicações.
Sim, então, na verdade, foram vários elementos que se uniram para poder chegar até isso. Foi uma mudança de marca, foi a entrada do próprio mestrado e doutorado, né? E todo esse processo. Isso, e o apoio da Pró-Reitoria também, né? Principalmente, porque o apoio precisa de horas, né? Eduardo, o professor Carlos Eduardo fez toda a diferença, porque ele trouxe pessoas comprometidas, né? E essas pessoas trabalham parte do tempo delas para a revista mesmo. Né? Então, não é uma coisa que você faz além do tempo. Existe uma dedicação semanal para todos nós que estamos envolvidos na revista para conseguir fazer a revista, não só a divulgação, mas conseguir trabalhos, né? Porque tem uma parte que é passiva, os trabalhos chegam para a gente, mas tem uma parte que é ativa, de nós todos como editores irmos atrás dos pesquisadores e dizer, poxa, publica com a gente. Né? Vamos publicar um e-book, vamos publicar um artigo científico, venha avaliar com a gente, venha ser nosso avaliador, porque a gente pensa muito no trabalho, né, que chega, mas também tem a parte da avaliação. Quando a gente fala de um artigo científico, todos os artigos científicos passam por avaliações, né? E essas avaliações são de pessoas que topam fazer a revista com a gente, né? Porque é uma avaliação voluntária, inclusive. Claro que é bom para colocar no currículo dos professores, mas é mais do que isso, né? É uma ajuda muito importante que a gente tem dos professores internos e externos para conseguir fazer a avaliação. Todo artigo passa por 2 avaliações às cegas. Nem o avaliador sabe quem está avaliando, nem quem está sendo avaliado sabe quem está o avaliando. Isso é muito importante para garantir a idoneidade do processo, né? Puxa, que bacana. E uma coisa que é muito interessante, assim, nesse processo de 2016 até 2018, e que ali a gente continua fazendo, só para você ter uma ideia, nós tínhamos que montar o expediente ali da revista, com os membros do corpo editorial. O conselho já existia, o conselho editorial já existia, que eram os editores com o pró-reitor. Mas faltava montar a parte do corpo editorial, que são pessoas externas, com título de doutor. E isso foi muito legal, porque eu conhecia alguns, mas não conhecia muitos. E aí eu contei com a ajuda de 2 professoras, hoje uma não faz mais parte do corpo docente, a professora Fátima Rocha e a professora Adriana Bernardino, que contribuíram muito nos indicando professores, colegas delas, para compor esse corpo editorial. No primeiro momento montamos da Mosaico com 11, em 2 semanas conseguimos 11 nomes, pessoas que aceitaram trabalhar com a gente. Em seguida, hoje mais ou menos tem quase 30, só no corpo editorial. Corpo de avaliadores deve passar de 50. É isso que o Ângelo está falando, é interessante, porque houve uma mudança, uma ampliação do escopo, por exemplo, da Mosaico, que a gente passou a ter muito mais artigos de psicologia, que antes a área de psicologia não procurava Mosaico. E aí houve essa guinada, então várias pessoas da área de psicologia, pesquisadores, começaram a nos procurar e hoje em dia a gente publica muitos artigos de psicologia e aí a gente vai ampliando e conseguindo publicar pesquisa no Brasil. Sim, né? Interessante como vão puxando, né? Como são ganchos que vão levando a chegar tanto maior número de artigos e publicações, quanto de pessoas que querem fazer parte desse processo, né? De professores e eu fiquei muito curioso para poder saber como é um processo de um aluno que deseja fazer uma publicação. O que ele deve fazer? Qual o processo, digo, tanto da parte criativa, o que ele deve buscar, como ele deve imaginar um artigo para que ele seja aprovado e consiga uma publicação bacana, né? Que ele consiga realmente ter uma relevância. Primeiro ele tem que definir se ele vai para a área de artigo científico ou se ele vai formar um e-book. Né? Um e-book ou um material didático, um artigo, um capítulo de livro. Né? E isso precisa ser decidido logo no início. No caso do artigo científico, os alunos não publicam sozinhos, né? Eles precisam do orientador ou 2 orientadores e dos colaboradores que vão ajudar, que podem existir ou não, né? Ajudar a escrever. E aí, ele faz uma submissão no site já vai escrever, né? Obviamente, vai escrever com o orientador, e aí ele vai fazer uma submissão, vai escolher a área, né, vai escolher a revista que corresponde à área, porque cada revista tem a sua área, né? E aí ele vai fazer uma submissão no site da editora e
vai colocar para a gente, junto com a documentação exigida, né, além do artigo em si, precisa de uma declaração assinada por todos os autores, dizendo que eles têm anuência que aquele artigo está sendo submetido na revista Mosaico, na ProUniversos, enfim. E aí ele segue para a avaliação passa por um detector de plágio, né, que a gente sempre passa, e aí, passando tudo certo, documentação correta, essa é a minha parte como editora-chefe, tá? Por isso que eu assumi. Ele, passando por todos os requisitos, ele segue para o editor executivo, né? O Ângelo é da revista Mosaico, e cada revista tem o seu editor ou sua editora, e aí a gente encaminha, tira-se as informações que identificam os autores para mandar para avaliação. E aí o trabalho dos editores é escolher quem vai avaliar quem são os 2 ou 3, né? No caso, a Mosaico, muitas vezes a gente manda para 3. Quem são os avaliadores desse manuscrito especificamente. Certo. Para o pessoal que está assistindo, fica calmo. A gente vai ensinar, vai ter um passo a passo ainda, né, pessoal? Vai. Para você que deseja publicar o seu artigo, publicar o seu e-book, calma. Fica tranquilo que a gente vai fazer uma explicação bem direitinho para você. Mas, por enquanto, eu quero voltar aqui a um outro assunto, porque como eu havia dito no início, seu currículo é muito grande. É enorme. E eu gostaria muito de saber a relação que existe entre um membro titular, né, da Academia de Letras de Vassouras e como é essa sua relação. Porque, assim, bom, imagina-se que você é um leitor assíduo e que gosta muito disso. E como você consegue fazer esse link entre trabalhar diretamente com a literatura e fazer parte da editora, e como isso você acredita que um soma para o outro? Como é o seu lado editor soma para o seu lado leitor e escritor, e vice-versa? Como o seu lado escritor te ajudou dentro da editora? Então, eu acho que assim, você vai vendo a sua própria formação, a sua própria personalidade ao longo da sua vida, né? Alguns, quando faltava um professor na escola, alguns vão para a quadra. Outros vão para a rua, às vezes para fazer bagunça, para namorar, outras coisas mais, né? Eu gostava de ir para a biblioteca. O meu local, assim, de me encontrar era na biblioteca. Para fazer um trabalho, na biblioteca. Então isso eu venho trazendo desde a minha época de escola e continuo na universidade. Eu gosto de levar os alunos para a biblioteca. Os meus jovens talentos trabalham hoje na biblioteca, no computador. E aí vem esse gosto pela leitura e também por gostar muito de história. Eu sempre gostei muito de história. Por isso eu escolhi ter essa formação. Ligado a isso, eu entrei primeiro no Instituto Histórico, depois na Academia de Letras, né? Quando eu entro na Academia de Letras, lá nós temos pessoas com várias formações, não só de história, não só de letras, não só de literatura. Eu sou de história, mas tem pessoas nós tínhamos até artistas plásticos, mas que também escreviam. Então, às vezes esse meu lado, às vezes literário, eu não deixo ele sobrepor o meu lado historiador. Sim. Mas de vez em quando sai alguma coisa. De vez em quando sai uma poesia, mas é uma coisa que eu não mostro muito, tá? É uma coisa que eu deixo um pouco guardado. De vez em quando o pessoal pede para mandar alguma coisa. Mas, assim, é mais o lado de historiador. E uma coisa que eu sempre me preocupo, e isso foi uma orientação de uma professora, né, durante o mestrado, escreva da forma mais simples possível, para que você tenha o maior alcance de público. Senão o seu trabalho vai ficar pegando mofo numa biblioteca. E isso foi a professora doutora Maria da Linhares, que nos deu isso numa aula dela no mestrado. E isso eu levo para a minha vida. Então eu sempre falo com os meus alunos, escreva da forma mais simples. É claro que no meio acadêmico você tem algumas regrinhas que você tem que seguir, mas escreva da forma mais simples. Porque acaba a gente tendo maior público quem escreve de forma, vamos dizer, mais leve, vamos dizer assim. E às vezes a leitura acadêmica ela fica um pouquinho mais pesada porque ela tem alguns critérios a serem seguidos. Certo. Tá? E então esse olhar como escritor de entender que é necessário essa leveza na escrita, com certeza te ajuda na hora de
de editar e de ver o texto das Sim. pessoas e procurar um pouco dessa leveza Sim. também no texto delas, né? Sim. É uma coisa que, às vezes, esse trabalho, quando ela passa para mim, para que eu possa enviar para os avaliadores, vai para eles. Eles retornam, eu tenho que juntar tudo, tem que corrigir, eu mando para o autor corrigir. Depois que ele corrigiu, aí a gente vê se ele cumpriu tudo que foi pedido. Se não foi, a gente devolve. E aí, cumpriu, eu tenho que ler o texto todinho. E às vezes, nesse momento, eu tenho que editar o texto. Tem texto que não, tem texto que passa às vezes tranquilo, mas tem texto que tem muito, às vezes, algumas coisinhas, você tem que acertar algumas arestas, botar num estilo mais parecido com o que a revista já vem fazendo, um padrão, e depois a gente manda para frente. Muito bacana. Entendeu? Aí a gente faz toda a diagramação, né? Porque o nosso artigo ele é completamente diferente de um documento do Word e manda para os autores, né? Complementando aí o que eu comecei, o Ângelo continua e eu estou terminando. Uhum. Manda para os autores para ver se está dentro, se foi aquilo mesmo, se há algum erro de português, espaçamento e tal. Se a pessoa aprova o layout final, aprovando, a gente faz a publicação. Certo. E bom, o Ângelo acabou de contar pra gente que vem desde a infância essa relação com a leitura e com toda a parte literária. Agora, te pergunto, Lígia, uma mestre cervejeira jogada para ser editora-chefe da editora da Universidade de Vassouras. Como foi essa mudança? Já existia essa relação também? Ou você lia apenas para o meio acadêmico mesmo? Não. Na verdade, foi uma surpresa, porque eu não trabalhava com editoração antes. Mas a minha paixão pelos livros, ela vem de muitos anos. Acho que desde pequenininha, eu acho que eu fazia um pouquinho de tudo. Eu ia um pouco para bagunça, eu ia um pouco para quadro, mas eu também sempre gostei muito de ler, né? Meus pais sempre me incentivaram muito a ler. Eu ia sempre, todo ano, todo ano não, né? A cada 2 anos eu ia na Bienal. Ir à livraria era um passeio às vezes de domingo com a família. Então vamos ao teatro, depois vamos passar na livraria. Eu sou do Rio de Janeiro e tinha uma num lugar específico na Gávea que a gente ia sempre, então eu adorava ir à livraria, comprar livros, né, e devorava esses livros. Eu tenho livros da época que eu era bem pequena ainda hoje, né? Então a história com a leitura, mesmo sendo de ficção, ela vem desde sempre, assim, eu gosto muito de ler. E estar no meio acadêmico me faz ler também, né? Então você une uma coisa que eu já gostava com a parte de trabalho, né, profissional, sim, porque é fundamental. Na área de cerveja, a gente ainda tem muito pouca publicação. E eu cuido e tenho cuidado de fazer aqui na universidade publicações, na minha parte, né, pesquisas para serem publicadas na área de cerveja, porque a cerveja ainda é um tema muito empírico, né? Está melhorando muito, de 10 anos para cá houve uma revolução muito grande, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer cerveja, você não achava quase nada, só em revistas internacionais que você tinha alguma coisa, mas tinha um pesquisador brasileiro em cerveja, ninguém mais. Então isso está mudando bastante, que é ótimo. Então, não é porque, às vezes, a gente pensa que cerveja é só a parte de bebida, né, da degustação, mas, na verdade, a cerveja tem muita ciência por trás. Então, é fundamental que a gente publique e mostre para a comunidade o que pode ser feito, quais as melhorias de processo, otimizações de processo, novas matérias-primas, novos insumos que a gente pode trabalhar. Sim, e fica um incentivo também para o aluno, né? De ver essas publicações e ter até referência para ele tirar exatamente. dali, né? E pegar dali um trabalho e começar outro, ou tentar melhorar alguma coisa que esse trabalho já começou. Então, é infinito, assim, as possibilidades são infinitas. A ciência é muito bonita, sim, né? Ela é muito rica. Então, a gente pode fazer um mundo de coisas, seja na área de exatas, na área bioquímica, que é o que eu mais trabalho, seja na área de humanas, sim, né? E aqui a gente tem 2 paralelos entre humana e exatas, que é muito legal. E a gente se dá muito bem, acho que por isso, porque a gente une várias coisas que eu não conheço, eu pergunto para o Ângelo, da área de engenharia, é mais comigo. Então a gente vai se complementando, né? É muito legal. E hoje, atualmente, qual é a área que mais tem dado resultado, que mais tem entregado trabalhos? Entre artigos? Em volume? Isso, em volume. A área de saúde tem muito volume, eu acho que em volume ela é a mais volumosa, até porque a gente recebe muitos artigos internos, né? E aqui na universidade a parte de saúde é muito forte, sim, né? Então, eu acho que em volume talvez a área de saúde. Sim. A área de humanas não em volume,
mas a revista Mosaico é a que tem a melhor avaliação na CAPES de todas as nossas revistas. Então, graças ao trabalho árduo da equipe, mas do Ângelo em especial. Sim. Ele se dedica muito. Bom, só para o pessoal ficar por dentro, aqui dentro da universidade nós temos algumas revistas que são publicadas, certo? Eu estou aqui com minha colinha e vou passar o nome para vocês. Nós temos a Pro Universos, que é uma revista de saúde. Nós temos a revista Mosaico, que é uma revista de humanas. Temos a revista Fluminense de Extensão Universitária. E ainda temos uma nova que está para surgir. Mas eu vou esperar um pouquinho para poder falar disso, porque antes eu queria muito ouvir um pouco sobre a Mosaico. Já que foi comentado que ela é uma das mais bem avaliadas aqui dentro, eu gostaria que você falasse um pouco de como surgiu a ideia da Mosaico. Parece que ela já existia quando você chegou aqui, certo? Sim, sim. E como é que foi esse processo de pegar já uma revista que existe, tentar entender essa linguagem, porque já existia uma linguagem nela, como foi adaptar e chegar a esse ponto aonde ela conseguiu uma avaliação tão boa dentro do CAPES? Então, eu já era autor da Mosaico, né? Como aluno, já como professor, eu já publicava na Mosaico, né? E então eu já conhecia um pouco o processo, né? E nós tivemos um momento em que as avaliações aumentaram esse QALYS, né? Que é a medida de avaliação, né? Desses periódicos. E em 2019, eles unificaram, porque antigamente as revistas eram avaliadas por área. Então a Mosaico ela tinha uma nota numa determinada área, serviço social era outra nota, turismo era outra nota, em cada área ela tinha uma nota. Isso acontecia com todas as revistas do Brasil. Então a CAPES decidiu unificar e botar uma nota única, né? Então nós éramos B3 e fomos e chegamos a B2. Isso é um nível bem alto, né? Para quem estava começando, assim, para o primeiro quadrienal que nós tivemos, já chegar a B2, foi muito bom. Só né? para o pessoal poder entender como é que é esse esquema da B2, B3, como é que é feita essa avaliação? Ela começa com B4, né? A mais baixa, de baixo para cima. A mais baixa é B4, B3, aí nós somos B2, tem B1, aí agora eles têm mais alguns... Aí você sobe para outro nível que chama A. Né? Aí eu acho que tem o A4, o A3, o A2 e o A1. A1 seria a Nature, que é a revista mais famosa do mundo e que publica os melhores artigos, os melhores pesquisadores, etc. E uma coisa que a gente começou a perceber é que, e isso colaborou muito, foi o número de artigos que nós começamos a receber de universidades externas. A contribuição foi muito grande e isso colaborou por causa do corpo editorial, que passou a conhecer a revista. Certo. E aí eles começaram, e é aquilo mesmo de boca a boca mesmo. E a Mosaico chegou a esse ponto porque, primeiro, quando o Cadu me ofereceu, né, o professor Carlos Eduardo me ofereceu, me convidou para ser o editor da revista, eu falei assim, eu posso ir nos coordenadores para conversar com os coordenadores de curso? Pode. Eu posso conversar com os pró-reitores? Pode. E aí, posso conversar com os professores? Pode. E aí, no final do horário ali, 10 horas da noite, eu ficava ali no ponto, batendo de ombro em ombro dos colegas. Poxa, manda um artigo para Mosaico. Quando eu peguei a Mosaico, eram 7 artigos por revista, por edição. Né? Que era bianual, né? Era bianual. Agora, nossa revista é quadrimestral. Então, nós já chegamos a ter 15, 17 artigos numa edição. Batendo no ombro. Sim. É um trabalho de formiguinha mesmo. Trabalho de formiguinha, desde 2016 vindo fazendo isso. Então, para a gente chegar ao B2, e a nossa meta, né, claro, é chegar ao B1 e, se Deus quiser, daqui para frente, chegar no A. Sim. Tá? A ideia é essa. Muito bacana isso, de existir uma influência de fora para que aumente essa nota. E muito legal também a gente tocar nesse assunto, de que não é necessário que você esteja na Universidade de Vassouras para que você faça uma publicação pela editora da Universidade de Vassouras. Sim. Para a pessoa de fora, o processo é parecido? É a mesma coisa? É o mesmo, não há diferenciação. Porque quando você tem um artigo, eu fiz uma pesquisa e eu tenho um artigo. Onde que eu vou publicar? Existe uma gama enorme de revistas
no mercado, vamos dizer assim. Então, existe uma gama enorme de revistas e é uma honra quando alguém escolhe a Universidade de Vassouras, a editora, na Mosaico ou qualquer outra das nossas revistas, porque a pessoa está apostando na gente para divulgar o trabalho dela. Que normalmente é um trabalho que demora. Tem uma dedicação enorme para você fazer um artigo, né? Você não cria um artigo tão fácil assim. Sim, não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia. Certo. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho sobre como foi o surgimento, como foi a chegada de vocês. Eu acho que seria muito interessante a gente mostrar um pouquinho do que foi editado. Lembrando, pessoal, que isso daqui são itens de mostruário, certo? Isso daqui são levados para feiras, não é isso? Para eventos, para poder mostrar e para ter uma noção de como seria se fossem impressos. Normalmente, a maioria dos books são e-books e ficam só online, né? Só tem versão online. Sim. Esse aqui foi impresso mesmo pela gráfica, né? Mas um dos poucos que a gente editou e botou em papel, né? Que foi um trabalho desenvolvido pela professora Marise Malek e a equipe com escolas municipais de Vassouras, né? Eles fizeram uma premiação, não foi um concurso para as crianças criarem cordéis sobre o Aedes aegypti, porque ela tem um trabalho muito forte com o mosquito da dengue, né? E esse foi impresso, mas os outros realmente a gente só tem no digital, né? E a gente imprimiu, como você falou, para ser mostruário. Esse do cordel, esse é o segundo. O primeiro é o Dr. Mosquitão. São 2 concursos literários, onde a Academia de Letras de Vassouras colaborou com alguns membros, eu fui um deles, para que a gente pudesse avaliar os trabalhos que foram enviados pelas escolas. E esses foram impressos, tanto os 2 cordéis quanto o gibi, por causa de apoio da FAPERJ. A Marise conseguiu uma aprovação no projeto da FAPERJ para vários fins no seu laboratório de insetos vetores, e um deles foi a publicação. Então, nós temos ali a participação não só da Universidade de Vassouras, mas da Academia de Letras e também da FAPERJ. Porque o trabalho científico ele não precisa estar restrito ao ambiente universitário, né? Como o Ângelo comentou, de escrever de uma forma mais leve para as pessoas, para atingir mais pessoas, esse é uma maneira, e a outra é o gibi. A professora Marise também tem um gibi do mosquito dengoso, que é explicando para as crianças e para todo mundo, não só as crianças, como se proteger do mosquito da dengue, né? Sim. Que é um trabalho fenomenal. E o ponto final, talvez, da universidade seja esse, né? Que esse conhecimento volte de alguma forma para a população, né? E que consiga expandir. Nós temos mais 3 exemplares aqui. Esse daqui é o guia que foi comentado sobre os autores do Vale, não é isso? Todas as obras publicadas sobre o Vale do Paraíba Fluminense, que contemplam 15 municípios, né? E na parte turística nós conhecemos como Vale do Café, nós colocamos nessa obra. É claro que foi um levantamento que nós fizemos de forma mais rápida, né? Mas aqui nós temos mais ou menos de referência, eu não lembro total quantos livros tem. Eu sei que são 132 páginas com referências separados pelos municípios, né? Esse trabalho eu organizei em 2020, através do núcleo de integração lá com o professor Hamilton, né? E eu tive o apoio do pessoal da biblioteca aqui da universidade e também de uma jovem aprendiz, que era, na época, jovem aprendiz, foi foi estagiária, né? E depois se formou em engenharia química. Hoje não está mais na universidade, ela está fazendo mestrado, mas também me auxiliou aqui no levantamento desse material para que eu pudesse organizar tudo isso. Maravilha. Então, esse guia aqui, ele já tem mais de 500 downloads. Eu acredito que isso daqui seja bem interessante para aqueles que se interessam pela história desse vale, não só história. Eu não só coloquei de história por eu ser formado em história, né? Tem geografia, tem biologia, tem pedagogia e área de saúde, exatas, tem de tudo. Não só da Universidade de Vassouras, mas de tudo quanto foi lugar que eu consegui levantar, que citava o Vale do Paraíba, ou Vale do Café, ou algum município, está aqui. Mas que também não deixa de ser um trabalho histórico, né? Porque sim. É um levantamento que vem, acredito que existem livros de outras décadas até, né? Sim. E um trabalho muito incrível, eu achei muito incrível esse livro. Tá, e a nossa ideia
é ampliá-lo agora, ainda mais com esse momento agora da feira literária, que a gente passa a conhecer mais autores que às vezes ainda não foi citado aqui. Que foram chamados para expor na feira literária todos os autores do Vale, né? Maravilha. Eu vou só pegar ele aqui, Tá. para dar uma mostradinha ali para a câmera, o pessoal poder dar uma olhadinha. Essa foto também fui eu que fiz, A da do Mosaico capa. também. Da Mosaico também. Da Mosaico também. Muito bonito, Né? uma qualidade muito interessante também. Acabou passando batido, eu não falei o nome. Eu queria agradecer a Olívia, né, que trabalhou aqui conosco na Pró-Reitoria, e ela me auxiliou aqui no levantamento dessas obras. Né? Certo. Hoje ela está fazendo mestrado. Que foi a jovem comentário. A jovem aprendiz e depois estagiária. Ah, muito bacana. Bom, ainda temos mais dois aqui, Aham. né? Eu vou pegar um aqui para poder mostrar lá. E esse daqui quem vai comentar? Eu começo e ele termina porque ele está muito mais envolvido do que eu, mas eu queria falar que essa foi uma iniciativa do curso de pedagogia muito legal, porque é uma compilação dos TCCs do curso de pedagogia aqui da universidade. Então, teve a primeira edição com os TCCs do ano de... 2017, né? E depois a gente está na segunda e a ideia é todo ano ter um livro do TCC dos TCCs da pedagogia, e fica a dica e a ideia para os outros cursos fazerem a mesma coisa, que é uma das opções nossas, que é a publicação de e-books, e ao invés de enviar como artigos científicos individualmente, fazer uma coletânea é algo que fica muito legal. Então, cada artigo vira um capítulo de livro. Que bacana. Né? E estão todos os artigos de Aí eu quem deixo pra você. formou ou não? Não, teve uma nota de corte, os alunos que tiveram entre 9 e 10, né? A ideia era essa. Esse livro, assim, eu tenho um carinho por ele, porque eu que dei ideia de fazer livro. Primeiro, os alunos iam publicar na Mosaico. Isso. A ideia era que eles publicassem na Mosaico, De forma individual, né? de forma Como individual. se fossem vários artigos. vários Isso, artigos. Certo. isso. E aí, no dia seguinte das bancas, eu falei assim, não vou fazer mais artigo, não. Aí o pessoal, poxa, eu falei, não, nós vamos fazer um livro. Né? Pô, e aí eles se empolgaram. E a ideia não só de criar o livro, mas também essa questão da universidade, né? De ser ensino, né? Eles tiveram ensino, fizeram a pesquisa, e também de envolver a comunidade. A capa é de uma pedagoga, né? Que é amiga particular, a Maria Lúcia Henriques Bianchessi, e eu pedi que ela fizesse a capa. E aí ela fez esse desenho aqui, mostrando o caminho, que é um caminho árduo até você conquistar o diploma, né, a formatura e tudo mais. E aí ela nos ofereceu essa imagem para colocar no livro. Então, assim, nós tivemos nós conseguimos criar aí o tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão, através dessa obra, envolvendo todo mundo e colocando a serviço da comunidade tudo que está aqui. Certo. E dá outra cara, né? É muito diferente Sim. de publicar um artigo e um livro tão completo, onde uma pessoa Sim. vai poder, dentro desse livro, vagar em inúmeros temas, né? Que Sim. não vai Sim. ficar preso só a um tema, né? Sim. Uhum. Bom, Eu queria falar uma coisa que, desculpa te Ei, interromper, imagina. é que todas as obras que a gente editou e publicou estão disponíveis gratuitamente no site da editora. Tá? Então, todos esses livros que a gente está falando e mais vários outros estão disponíveis para download no site da editora. dentro do próprio site da Universidade de Isso. Vassouras, entrou na aba, a gente já vai explicar. Calma, que se não for por dentro, a gente já comenta um pouquinho como chegam até os downloads também. Quem quiser ver um pouco mais e se inteirar, é só entrar lá. E esse ano nós lançamos mais 2 livros, né? Tem outros livros lançados também, mas como nós estamos nesse momento aí da feira literária, né? Vamos chamar a atenção para esses 2. Um é o Para Além do Vale do Café, que é uma obra que foram de 2 eventos que ocorreram ano passado, em maio e setembro, organizado pelo professor Luiz Bantin, que é coordenador do doutorado em História, é o coordenador local aqui do doutorado de História da Universidade de Vassouras, com um convênio com a Unicinos. E aí tem uma coletânea ali de trabalhos para além do Vale, porque tem trabalhos sobre o Vale do Café, mas tem trabalhos sobre história antiga, sobre história do Brasil, sobre pré-história no Brasil. É uma obra que ficou bastante interessante. E agora, 2 semanas mais ou menos, nós lançamos um livro sobre a trajetória de um professor de Miguel Pereira, que criou o ginásio lá em Miguel Pereira entre a década de 40 e 50.
que fez mais ou menos o mesmo percurso que a Dona Maria Araújo fez aqui em Vassouras com o Colégio de Vassouras. Então, assim, foi um programa governamental, né, federal, na época, e isso foi feito pela neta desse professor. Ela foi minha orientanda, e ao longo do trabalho ela fez pesquisa de campo, foi entrevistar ex-alunos desse professor, que era avô, e eu sempre falava para distanciar do avô, pensar sempre no professor. E a gente conseguiu, com o trabalho, que ficou um trabalho bem robusto, não um artigo, não só uma monografia, mas transformar num livro. Incrível. E esses 2 livros vão estar dentro da Feira Literária? Estão lá também disponíveis para download. No nosso stand, Muito no bacana. site e no nosso stand também. Sim. Está acontecendo uma feira literária, começou no dia 1º, certo? Vai até o dia 10, é isso? 7. Até o dia 7? Até o dia 7 a feira literária. Ela está acontecendo em vários pontos, né? Dentro de Vassouras, Casa Cultural Cazuza, entre outros espaços. E nós temos um stand da Universidade de Vassouras Lá no centro de convenção. Bom, se você quiser dar uma passada lá, conferir tantas essas obras, bater um papo, porque vão ter pessoas da universidade lá para poder bater um papo sobre... Para baixar todos esses livros, vocês vão conseguir acesso a eles, existe um QR Code, leva o seu celular, tá? Chegou no stand, conversa, eu queria fazer o download de tal livro. Vai ter pessoas para te orientar lá, para você poder chegar e fazer esse download, tá? Só poder não ficar, né? Ficou meio perdido no nosso assunto, né? Já que a gente tem falado tanto de feira literária nesses últimos dias. Fica fresco na nossa cabeça, mas não tá para vocês. E bom, eu não me esqueci. Tem uma revista surgindo agora, um novo lançamento da editora. Gostaria muito que vocês comentassem um pouquinho sobre essa revista. Essa revista é uma aposta grande nossa para trazer artigos externos e para a gente conseguir ter o reconhecimento da CAPES, né? O nosso objetivo é fazer uma revista grande na área, não de humanas, porque já temos, mas na área de saúde, engenharia e ciências. Então, é uma revista multidisciplinar, né, que se chama Advances in Medicine, Engineering and Science, e a gente vai lançá-la esse ano ainda, em breve. E vai ser um grande apanhado de todas essas áreas, então. Exatamente. Tá. Então, pessoal, para finalizar, para você que está querendo fazer sua publicação, primeiramente, querer fazer tanto os downloads quanto procurar saber o que já foi publicado, dar uma lida um pouco mais sobre a editora, a gente vai ter a explicação agora da Lígia e vai explicar mais ou menos para vocês como é que você faz. Chegou no site, o que a pessoa tem que fazer a partir do momento que ela chegou no site, Lígia? Abre o site da universidade, vai na aba pesquisa, que fica lá no alto. A segunda opção é editora. Vai direcionar para o nosso site. Lá no nosso site a gente tem os ícones de todas as revistas. É só clicar na revista que tem lá, fazer nova submissão. Aí uma coisa interessante de falar é que a gente tem uma revista que publica os e-books, anais de eventos, e-books, materiais técnicos, que é onde a gente publicou esses livros que a gente comentou. Essa revista se chama Produções Técnicas. Tá. Então, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, univassouras.com.br, entrou no nosso site, procurou a aba pesquisa, fica logo em cima no site, entrou na linha editora, você já vai estar lá dentro. Já vai estar todo o material, você consegue inscrever tanto o seu artigo ou outra publicação, e-book, seja o que for, como também consegue ler os outros artigos e as coisas que já foram publicadas em cada uma das revistas, tá bom? Gente, foi um prazer recebê-los. É uma honra poder apresentar o podcast no local de um grande amigo que é o João Henrique. Um forte abraço para o João Henrique. E existe algum recado, algum colaborador que vocês queiram destacar, alguma pessoa que tenha sido muito importante nesse processo, que mereça ser destacada? Eu sei que são muitos e é uma posição muito difícil colocar vocês. A editora é uma equipe grande, é um grande prazer. Olha, em primeiro, eu gostaria de destacar o professor Carlos Eduardo Cardoso, que é o nosso pró-reitor, porque ele acredita no nosso trabalho e nos deixa muita vontade para realizá-lo. Nos dá muita liberdade para trabalhar, isso é muito bom. Sabe? E, em segundo, eu acho que a equipe da editora, a Lígia, também nos dá muita liberdade, os outros editores, um auxilia o outro, mas Felipe, sem o Felipe, que é o nosso secretário ali, e as demandas vão todas, na sua maioria, para ele, né? E ele vai nos remetendo. Mas a gente não pode deixar de destacar o nosso corpo editorial, os nossos avaliadores ad hoc e principalmente os nossos autores, que acreditam nesse trabalho. Eu acho que é isso. O recado que eu tenho para dar depois de tudo que ele falou, muito bem falado sempre, é publique com a gente. Publica com a gente que a gente tem todo o aparato para ajudar vocês a publicar.
Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Esse foi mais um Direto do Campus, direto aqui da Universidade de Vassouras, dos nossos estúdios. Foi um prazer recebê-los, um prazer estar no lugar de um grande amigo que é o João Henrique. Mas calma, não vai embora ainda não. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, certo? Ativa o sininho que é para poder chegar todas as notificações sobre os vídeos novos, tá? E eu deixo um grande abraço e um até breve, porque daqui a pouco a gente está de volta.